certo. Você tem Show. alguma coisa que quer apresentar, quer passar? Ou... Não, só me apresentar, eu não sei quem está aqui na chamada. Eu sou Lucas, sou psiquiatra, sou psicoterapeuta. Fiz minha pós-graduação em cuidado paliativo pelo Sírio e hoje trabalho no consultório, sou psiquiatra do Hospital Dia do Instituto A Casa, aqui na Aclimação, e também sou médico voluntário lá do Núcleo de Cuidados Paliativos do HC. E fui convidado hoje para a gente conversar um pouco sobre sofrimento existencial. Eu não sei, Vitória, assim, a gente deixa tempo para perguntas no final, como que... Sim, Sim? eu, eu ia te apresentar, Ah, que ótimo que você se introduziu, porque ninguém melhor para se apresentar do que a própria pessoa, né, Luca? Mas seja muito bem-vindo, então. obrigado. Estamos muito felizes com sua segunda vez aqui. Eu ia te perguntar se você tinha algum slide, alguma coisa que você queria apresentar. A gente, Sim, Vitória. Eu boto ou você coloca? se você conseguir por aí, ótimo. Se não, pode de repente mandar para a gente dá um jeito. Tá, eu vou abrir, aí você vê se E tá... tá. E aproveitando sobre as perguntas, é, bom, a gente começa às 8h07, geralmente tem uns 10 minutos aí para perguntas no final. Vai organizando aí conforme essa fala, mas se der tempo é sempre interessante Ah, uns 10 minutos, para a a gente gente acaba umas poder. 8, né? Oi, desculpa, travou um pouquinho para mim. A gente acaba umas 8h50, então. Isso, Tá é bom. legal, né? Porque o pessoal pode mandar uma pergunta no chat, de repente abrir o microfone. Fiquem à vontade, pessoal. Ao longo da apresentação também, a gente vai fazendo a gente vai recolhendo as perguntas e comentários. Então, se quiserem enviar alguma coisa. Eu tô tentando colocar aqui, Vitória. Deixa eu ver se vai abrir. Se não, eu te mando e você abre, eu vou pedindo para você me ajudar. Combinado. Hum, acho que eu vou te mandar o... Doutor, se quiser eu posso tentar ajudar também a compartilhar. Ele tá com um pouquinho de instabilidade de rede. Ah, será que é por isso? Eu tô abrindo aqui pelo computador que demorou um monte para reiniciar, mas vamos começando a conversar, eu vou abrindo aqui e eu coloco. Fica à vontade. Se quiser me mandar, eu vou colocando, tá? Tá, Você que esse sabe. abrir eu já te poupo dessa. É, eu não sei os profissionais que estão aqui hoje, imagino que sejam de várias áreas. Se alguém tiver saber um pouquinho, para a gente poder ir direcionando. A ideia hoje eu fui convidado para falar. Se tiver ruim, vocês me avisam também, tá? A ligação. Fui convidado para falar hoje do sofrimento existencial e queria trazer. É uma hora de aula, é pouco tempo para falar de um assunto tão denso, né? Mas eu queria trazer algumas pinceladas para vocês e algumas coisas que eu julgo serem importantes do ponto de vista da psiquiatria, sendo psiquiatra e psicoterapeuta, e alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente conseguir. Não é um conceito, como a gente vai ver, que tem uma definição muito clara na literatura. Então, é um conceito que tem abas muito abertas, mas a gente vai ver que é difícil de definir. Talvez seja mais difícil de definir o que é sofrimento existencial, mas a ideia hoje é propor um pouco da gente pensar nisso, mas principalmente poder pensar com que outras áreas do sofrimento existencial faz fronteiras e o que que a gente pode cuidar para poder cuidar do sofrimento existencial também. Deixa eu tentar mudar para cá.
E eu queria começar. Eu consigo compartilhar a tela? Consegue. Ah, ótimo. Então vamos começar agora com força total, sem enrolação. Eu Ótimo. queria, como a aula é menos de conversa e mais expositiva, eu queria começar pelo menos propondo para vocês. Imagino que todo mundo aqui trabalhe com cuidados paliativos ou já teve algum contato, que pensasse aí brevemente sobre, que eu acho que é um tema da aula, né? O que é sofrimento existencial? E aí eu começo a aula brincando um pouco de qual sofrimento não é existencial. Se vocês conhecerem algum sofrimento que não seja existencial ou que não tenha um cunho existencial, por favor me falem. Foi curioso porque essa foto tem esse quadro tem uma imagem de uma bicicleta e numa das aulas uma pessoa falou: "Ah, Luca, uma criança que cai de bicicleta, ou você está andando de bicicleta, você cai, não é um sofrimento existencial." E de fato, talvez naquela situação não. Se a gente considera que cair de uma bicicleta não é um sofrimento existencial, e eu brinquei, né, com um aluno, é o cara que está no Tour de France em primeiro lugar, quase chegando, ele cai da bicicleta. Não é um sofrimento existencial. Então, a meu ver, qualquer sofrimento tem algum contato, um fundo existencial. A questão é que, em maior ou menor medida, tem um maior ou menor contato com essa dimensão existencial. Então, eu não acredito que haja sofrimento que não seja existencial. É claro que uma dor pode ter um componente físico muito importante, mas certamente tem um componente existencial e um componente afetivo, um componente somático, como a gente conhece até pelo conceito de dor total da Cicely Saunders, que a dor tem vários componentes. Um deles é espiritual, existencial, é uma dor que às vezes nos ameaça ou traz memórias ruins. Você já teve um problema de saúde, tem um quadro de dor, aquilo te relembra, você não sabe o que vai acontecer. Então, por mais que não tenha uma relação direta, toca nesse ponto. Então, eu começo a aula bagunçando um pouco, porque qualquer sofrimento a gente pode considerar como um sofrimento existencial. E aí, proposta hoje é a gente entender, é, pelo menos dentro do campo dos cuidados paliativos, também dessa área de fronteira da psico-oncologia, o que a gente considera dentro da literatura desse termo de sofrimento existencial. Eu trago essas duas frases do Woody Allen que eu acho muito interessantes, né? Na primeira ele fala: "Não é que eu tenha medo de morrer, é que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer." E na outra ele fala: "O de além a morte é um mau negócio. A única coisa que podemos fazer é não pensar nela." E acho que talvez muitas pessoas possam se dar ao luxo, que eu não sei se é tão luxuoso assim, de não pensar nesse assunto ou de não estar lá na hora que acontecer. A maioria de nós vai ter que pensar sobre isso em algum momento. É, em alguma medida, estamos sempre pensando nisso. É, E acho que quem se interessa por essa área certamente pensa nisso com uma frequência maior do que a média das pessoas, porque isso faz parte do nosso trabalho. E entendo também, e alguns autores entendem que poder pensar sobre isso e não ignorar essa ideia torna a vida mais completa e mais cheia de significado. Para começar de um ponto de vista bem técnico, eu depois deixei um QR Code, se vocês quiserem olhar, tem uma pasta com os artigos. E esse artigo de 2006, foi um estudo Delphi feito no Japão, que eles juntaram pessoas profissionais de diferentes áreas para tentar definir é, o que seria sofrimento existencial. Então, houve médicos, assistentes sociais, capelania, enfermagem, fisioterapeutas, profissionais de diversas áreas relacionadas à saúde, filósofos, para tentar definir, na visão deles, o que é sofrimento existencial. E a gente vê esses grandes eixos. A gente não consegue definir o que é sofrimento existencial. Não existe CID para sofrimento existencial. Não existe código do DSM. DSM é aquele livro da psiquiatria que também mostra os códigos das doenças. Não tem CID, não tem DSM. No entanto, tem alguns eixos que perpassam muitas das definições do que é sofrimento existencial.
E nesse estudo a gente consegue ver algumas dessas dimensões de uma forma clara. Uma das fontes principais de sofrimento existencial tem a ver com a questão dos relacionamentos. Não só dos relacionamentos, das mudanças de relacionamentos que podem acontecer no caso de um adoecimento grave, por exemplo, uma doença ameaçadora da vida, mas também relacionado às relações interpessoais, a questão de ser um peso ou se sentir um peso para os outros. Eles, dentro desse estudo, eles colocam esses dois temas dentro desse grande eixo das relações. Um outro grande eixo é da autonomia, então, tanto da questão do controle sobre as sensações físicas, sobre o nível de funcionamento, sobre o andamento das questões médicas, quanto da continuidade do self, é, que é a ideia de poder preservar de alguma forma o legado que vai se deixar ou o impacto que vai se ter nos outros que vão ficar. Isso a gente vai ver, acho que muitos de vocês conhecem, é uma linha mais conhecida dentro do cuidado paliativo, a terapia da dignidade, que trabalha muito com esse tema da continuidade do self e do legado. E num outro grande eixo, a temporalidade, e aí dentro desse eixo eles levantam três temas da generatividade, que tem a ver com o que vai ser lembrado ou deixado depois da morte da pessoa, que também tem muito a ver com a questão da terapia da dignidade, ansiedade de morte, então uma ansiedade relacionada à aceitação ou negação, luta contra a morte, e a questão da esperança, não só da esperança de cura ou de mudança do, do quadro clínico, mas esperança de realização de desejos, de mudanças vivenciais que também podem acontecer nesse momento do adoecimento, que são momentos que a gente associa mais ao sofrimento existencial. Esse termo, eu tentei buscar a origem dele na literatura, muito tem a ver com eu não sei se tem como riscar ele na tela, muito tem a ver com o próprio trabalho da Cicely Saunders, que desenvolveu esse conceito da dor total e do sofrimento espiritual, e muito dessa raiz do sofrimento existencial veio daí, pelo menos na oncologia, onde começou, né, e onde os cuidados paliativos também começaram, na psico-oncologia. E uma parte desse conceito bebe de fontes filosóficas da tradição existencialista, que eu queria assim, passar muito por cima com vocês, e acho que trazendo esse ponto também de como é uma entidade difícil de definir, e a ideia, a gente não vai sair hoje com uma definição do que é sofrimento existencial, a gente vai sair com grandes eixos que perpassam esse conceito e fronteiras importantes que a gente tem que fazer quando pensa em sofrimento existencial, para não cair. Acho que quem trabalha nessa área deve ter ouvido a pessoa bobeou, tá com sofrimento existencial. A pessoa tá triste por algum motivo, tá com dor, tá com algum sintoma físico não bem controlado, tá em sofrimento existencial. Por um lado, sim, acho que todos nós estamos o tempo todo em sofrimento existencial em maior ou menor grau, por lidar com a nossa finitude, mas eu acho que quando a gente fala desse termo, pelo menos mais técnico, muitas vezes é um sintoma não controlado ou um quadro psiquiátrico que não está adequadamente tratado, você está com depressão. É claro que a depressão envolve algum grau de sofrimento existencial, mas se a gente usa esse conceito um pouco mais fechado, que é o que eu vou tentar mostrar hoje para vocês, de certa forma, é um tratamento psiquiátrico que não está sendo feito adequadamente, menos de um sofrimento existencial de fato. Então, esse estudo eu acho muito interessante também, um pouco mais antigo, e eles convocam três profissionais de diferentes áreas, de três diferentes áreas, capelão, médicos da área de dor e médicos paliativistas, para tentar definir quais desses quatro grandes eixos têm mais a ver com o conceito de sofrimento existencial. E é muito curioso, porque no caso do isolamento, e isso tem a ver com a questão das relações que a gente viu no slide anterior, os os profissionais da capelania tendem a acreditar que isso tem mais a ver com sofrimento existencial do que os médicos, tanto os algologistas de dor quanto os médicos paliativistas. Com relação à questão do sentido ou da falta dele, os três concordam que o input dessa categoria é igualmente importante quando a gente vai considerar a questão do sofrimento existencial. E a questão da liberdade
os capelães acreditam que é mais importante, em segundo lugar, os médicos paliativistas, em terceiro lugar, os médicos de dor, e no caso da ansiedade de morte, é, os capelães acham que isso tem muito menos a ver do que os médicos dos outros dois grupos. Isso é muito curioso, porque a gente vê como esse conceito é plástico e como, dependendo da área de origem que cada profissional vem, pode mudar qual a importância desses grandes eixos dentro da construção desse conceito. E acho que por isso a gente trabalhando numa área que é por excelência transdisciplinar e multidisciplinar, é importante que a gente tenha isso em mente, porque muitas vezes, para poder unificar o que a gente está entendendo como sofrimento existencial com diferentes profissionais, é importante que a gente tenha alguma ideia de onde cada um está vindo, e esse estudo para mim mostra de uma forma clara e interessante como que faz diferença a formação de base do profissional no entendimento disso. Então, talvez um capelão focasse muito mais na questão da liberdade e das relações, e por conta disso do isolamento, do que um médico de dor, por exemplo. E isso faz diferença no manejo dos casos. E não só no manejo dos casos, como no peso que vai se dar para cada tipo de intervenção e cada sintoma. Talvez um médico de dor, imagino, focaria muito mais na questão física, porque é algo que ele está mais acostumado, algo que ele foi treinado para ver, enquanto o capelão daria mais importância para outras áreas, talvez para as quais ele também tenha sido mais treinado. Então, é importante que a gente saiba, como esse conceito não é uniforme, da onde cada um está vindo e o que cada um está colocando nesse caldeirão aí do sofrimento existencial, que ingredientes que cada um está colocando. E aí, passando brevemente um pouco sobre as bases, assim, então, o conceito mais técnico gira em torno desses grandes eixos, a gente vai retornar a eles mais tarde. Não tem CID, não tem DSM para isso, mas tem áreas de fronteira, como a gente vai ver mais para frente. A ideia agora é a gente pegar um pouquinho assim do como é que a gente chegou nesse conceito e talvez conceitos que ajudem a gente a entender esse conceito do que é sofrimento existencial. Esse aqui, caso alguém não conheça, é o Freud, acho que é um primeiro psicanalista, e ele, em um de seus livros, eu retirei esse trecho que ele diz, e ele explora melhor no livro, que no inconsciente cada um de nós está convencido da sua imortalidade. Ou seja, como a morte é algo que a gente não consegue compreender inteiramente, porque a gente não vai vivenciar isso, porque a gente não vai estar lá quando ela acontecer totalmente, é algo que a gente não consegue simbolizar. E não sendo algo que a gente consegue simbolizar, é impossível da gente ter uma apreensão total disso. Então, em algum lugar da nossa mente, que ele chama de inconsciente, a gente tem a impressão de que não vai morrer nunca. E é uma sensação que, de alguma forma, traz algum conforto, porque se a gente vivesse pensando que a cada momento pode morrer, ter um ataque do coração, ser atropelado por um carro, a gente não sai de casa e vai ter crise de pânico toda hora e não vai dar para viver a vida. Ao mesmo tempo, no outro, o oposto do espectro é o Woody Allen, que a gente viu no início, que o negócio não é com ele, esse negócio de morte. Então, que em algum lugar a gente está convencido da nossa imortalidade, por isso que é um assunto tabu, por isso que é um assunto tão difícil, apesar de ser uma das únicas verdades da vida, que todo mundo vai morrer, em algum lugar a gente não consegue digerir totalmente essa ideia. E eu queria trazer para vocês um pouquinho do Sartre também, que ele fala, uma das frases mais famosas dele é que a existência precede a essência. Ou seja, a gente existe primeiro e depois a gente vai dar sentido para isso. Qual é a essência do existir? E esse fato, que a gente é obrigado a existir, traz uma série de dilemas. Então, um dos primeiros dilemas que ele coloca é que o ser humano ele está condenado à liberdade. Uma vez que ele é obrigado a existir, ele está constantemente jogado no mundo e ele tem que dar um sentido para essa experiência, mesmo que seja não dar sentido nenhum, ou achar que não tem sentido. E, por fim, essa outra frase que ele coloca, que não importa o que fizeram de mim, mas sim o que fiz com o que fizeram de mim. Que, de novo, traz esse aspecto da liberdade existencial, que ao mesmo tempo é uma bênção e é uma maldição. Porque se a gente está livre para determinar o sentido que a nossa vida vai ter, a gente também é obrigado a, de alguma forma, poder escolher sobre isso. E o Sartre foi um dos grandes autores do existencialismo,
Vou trazer algumas ideias para a gente ir encaixando nesse raciocínio. O Karl Jaspers é um psiquiatra alemão, foi um psiquiatra alemão, e a gente lê o livro dele até hoje na residência de psiquiatria ou psicopatologia geral, e ele cunhou esse conceito de situação limite. E, na visão dele, a gente funciona no mundo com base em alguns pressupostos, quer a gente saiba deles ou não. Como é que a vida é, como é que as coisas funcionam, como eu me relaciono com os outros, quais são minhas expectativas do mundo, das pessoas. E a gente funciona um pouco dessa forma num certo piloto automático. A gente, de alguma forma, abre mão de ter que pensar nessa questão que o Sartre traz de a todo tempo ter que dar definindo o que que é a existência, dando sentido para isso, a gente coloca esse lado um pouco no piloto automático e tem uma certa expectativa de como é que as coisas vão ser e como é que o mundo vai acontecer. E nas situações limite, que Jaspers coloca situações de doença, de acidentes, de inesperados muito graves, a gente é obrigado, frente a essa nova disposição do mundo, a pensar, repensar essas regras básicas que a gente supõe que o mundo funciona sobre essas regras. Então, na situação limite, a gente é obrigado a rever alguns pressupostos que a gente tem, é, e nisso o Jaspers coloca, reside muito sofrimento e muitas das psicopatologias que a gente vai ver têm a ver com isso, mas ao mesmo tempo é o que faz a gente ser capaz de dar sentido para a própria vida e dar sentido a essas experiências. Porque todo mundo já deve ter tido essa experiência, não dá para viver a vida inteira no piloto automático. E se dá, em algum momento essas situações limite vão aparecer, talvez a maior delas seja a morte, e que de alguma forma, mesmo falando em cuidados paliativos precoces, isso está colocado, começa a aparecer no horizonte como uma possibilidade. Então, em algum momento, todo mundo vai ter que lidar com isso. E essas situações geram muito sofrimento, mas muito crescimento também. É, então, por isso que o Jasper diz, uma das frases famosas dele é: o ser humano sempre é mais do que sabe ou pode saber sobre si mesmo. Porque por mais que a gente tenha esses modos pré-entendidos de como é que o mundo funciona, quando a gente chega nessas situações limite, a gente é obrigado a se reinventar em alguma medida e reentender a vida. E nisso reside sempre essa capacidade do ser humano de se reinventar, rever os seus conceitos, rever as suas expectativas. E isso é uma coisa que acontece em alguns momentos da vida, e acho que a gente falando aqui em cuidados paliativos, sofrimento existencial, é claro que vai acontecer no momento de um adoecimento, de uma piora da doença, ou de proximidades ou sinais das perdas que vão acontecendo. Isso vai cutucando as pessoas que estão passando por essas situações a ter que rever essas questões constantemente. Um exercício que eu proponho no início da aula, e que aqui não vai dar tempo por questões de tempo, é listar, e é um exercício que o William Breitbart propõe no curso dele também da terapia centrada no sentido, que é de listar 3 lugares que você quer ir, 3 pessoas que você gostaria de ver, 3 coisas que você quer fazer no futuro, 3 lugares que você gostaria de estar, enfim, uma série de itens. E aí a narrativa passa por, poxa, você descobriu que está com um nódulo, e aí você tem que riscar 3 coisas da lista. Olha, você vai ter que fazer uma biópsia, risca mais 3. E nisso, a ideia é dar um pouquinho do gosto de como é ter que chegar próximo de uma situação limite e ter que repensar um monte de coisas do que são as prioridades, como é que a gente quer viver a nossa vida. E isso, de novo, gera o sofrimento existencial e o próprio sofrimento existencial, e a ideia nossa como profissionais é poder facilitar a pessoa a encontrar as próprias respostas, porque as respostas a essas perguntas não tem manual nenhum que explique. O que a gente pode fazer é dar suporte e tem jeitos de poder, tem jeitos organizados e assim com um método de poder dar suporte a isso, mas no final das contas é um trabalho muito pessoal. Eu me lembro quando eu fiz após um colega médico de outra área perguntou assim: Luca, qual que é o fluxograma para sofrimento existencial? Eu falei: olha, mais ou menos a gente vai por aqui, vê se tem alguma questão psiquiátrica, é o que a gente vai fazer hoje também. é, e, Luca, qual que é o fluxograma para sofrimento existencial refratário? Não tem fluxograma. Acho que é o tipo de questão vital
que não tem fluxograma e eu espero que nunca tenha. E aí eu trago esse poema do Ferreira Goulart que diz, o nome do poema é Reflexão: está fora de meu alcance o meu fim. Sei só até onde sou contemporâneo de mim. Que traz essa ideia que o próprio Jasper traz, que o ser humano sempre é mais do que ele acha que pode ser ou do que ele sente que é, porque a gente só sabe as coisas até onde a gente está vivendo, até onde a gente é contemporâneo da gente mesmo. O que vem dali para frente, a gente não sabe. A gente só sabe até aquele ponto. E essa visão é muito importante quando a gente está vendo pacientes com esse tipo de questão, lidando com esse tipo de situação, porque as respostas não estão dadas. A gente só tem as respostas até aquele momento. Dali para frente é terra incógnita. E nosso trabalho é poder acompanhar a pessoa na exploração dessa terra incógnita e ajudá-la a encontrar as próprias respostas. Tanto é que se a gente for pegar as linhas de psicoterapia que trabalham nesse tipo de situação, elas propõem muito mais perguntas disparadoras do que reflexões específicas ou respostas para essas perguntas, porque a ideia é acompanhar a pessoa nesse desenrolar. E aí um outro grande autor que lidou muito com esse tema, que é o Irving Yalom, é um psiquiatra, psicoterapeuta americano, ele está agora com 90 e tantos anos, casou de novo faz 3 anos, e ele escreveu esse livrão, Psicoterapia Existencial, e ele coloca que o desespero é o preço que a pessoa paga pela autoconsciência. Se você olhar profundamente para a vida, você sempre vai achar desespero, porque no final das contas, e é isso que o Yalom coloca aqui, é, esses 4 grandes eixos que definem o sofrimento existencial, e ele foi um dos autores que conseguiu organizar isso de uma forma mais compacta, da questão da mortalidade, liberdade, sentido ou falta de sentido, isolamento, que são alguns dos itens, de novo, que a gente viu lá no artigo do Japão. É, ele coloca que são fatos existenciais. A morte, a liberdade, ou a perda de liberdade, o sentido, a falta de sentido, o isolamento ou a conexão são questões que em algum momento todo mundo vai ter que lidar. E ele coloca esses fatos da existência são: a gente é muito frágil, a gente vai morrer, a gente vai ter que lidar com a solidão, não tem para onde correr. Por isso que ele coloca essa frase de que o desespero é um afeto que necessariamente vai estar presente nessas situações que a gente tiver que olhar para dentro, pensar no sentido da vida, se deparar com situações limite. É inevitável. Ele puxa um pouco do Heidegger, que foi até um slide que eu pulei, senão vai ficar muito longo, que trabalha esse tema da angústia frente a essa indeterminação da vida e frente a essa necessidade da gente dar sentido para o que está acontecendo. Nesse outro livro, o Yalom, que chama-se De Frente para o Sol, ele foi um dos primeiros psiquiatras e terapeutas, enfim, a trabalhar em psicoterapia com pacientes terminais. E a história que ele conta na autobiografia dele é muito interessante porque ele, é, lá pelos seus 40 e poucos anos, começou a ter muito medo da morte. Ele tinha pesadelos de que estava morrendo, acordava super angustiado, ficava pensando muito naquilo durante o dia, gerava muita angústia. Ele começou a psicoterapia com o Rollo May, que é um psicoterapeuta existencialista, também mais velho que ele. E ele teve a ideia de começar uma psicoterapia de grupo para pacientes com câncer de mama metastático terminal, porque ele pensou, poxa, se isso está aparecendo agora na minha vida, deixa eu lidar com isso aqui e eu vou conviver e lidar com as pessoas que estão passando por isso em primeira mão, que eram pacientes terminais. O que essas pessoas que estão ali na linha de frente, digamos assim, estão vendo e pensando sobre essa situação? E ele descreve muitas dessas experiências dele no livro De Frente para o Sol, então recomendo a leitura. É, e ele abre o livro com essa frase desse filósofo francês que diz: nem o sol nem a morte se podem olhar fixamente. Então eu faço um contraponto a tudo isso que eu falei, que é inevitável a gente ter que olhar para essas questões, ao mesmo tempo que olhar para a morte e para o sol diretamente cega. Se você olha diretamente para isso e não pensa em outra coisa, esse é o teu único tema, você não vive. Que é o que a gente vê em algumas psicopatologias, transtorno de pânico grave, que a pessoa, uma questão é, é, de hipocondria muito grave, de que tem que fazer exames e que pode morrer a qualquer momento, você deixa de viver. Ao mesmo tempo,
e eu acho que essa metáfora do sol também ilumina, aquece. Então também é necessário. Em que medida que a gente faz isso? Esse é o segredo, eu acho, que de poder lidar com esse tipo de situação, de conseguir caminhar entre esses dois polos, entre a negação total, que eu acho que é o Woody Allen lá do início, e uma encarada brutal de frente, que é totalmente insuportável e muito desorganizadora, que também a gente vê em muitas situações em cuidados paliativos e como poder dar um contorno e um cuidado para isso. Então, eu volto aqui para esses quatro grandes pilares aí do sofrimento existencial que o Yalom traz, e são pilares que a própria literatura médica mais técnica descreve também, como a gente vê lá no estudo japonês, enfim, muitas das coisas que vocês forem ler sobre sofrimento existencial necessariamente vai passar por esses quatro pilares, talvez de jeitos diferentes ou com subdivisões diferentes, mas acho que entendendo esses quatro a gente consegue começar a tatear essa área e saber um pouco por onde caminhar. Então ele coloca a questão da mortalidade como essa percepção da própria morte, da inevitabilidade da morte, um desejo da vida de continuar, e uma manifestação clínica psicopatológica disso seria uma ansiedade sobre a morte, ou sobre a vida após a morte, uma preocupação sobre a separação das pessoas amadas. A questão da liberdade ou da falta dela, que é o segundo pilar. Então a gente volta aí para o Sartre, de que a realidade é que os seres humanos têm sempre que escolher e toda escolha tem consequência. Não escolher é uma escolha. Não tem como não escolher. Por isso que o Sartre fala que a existência precede a essência. A gente é obrigado a fazer isso. A gente é obrigado a existir, fazer escolhas, mesmo antes de saber que escolhas que a gente está tomando e quais vão ser as consequências dela. Por isso que ele fala que a gente é condenado à liberdade, e o Yalom traz isso como um pilar. Então, como é que isso apareceria clínico, psicopatologicamente? Com arrependimento sobre o passado, conflitos não resolvidos com si mesmo ou com outros, a questão do sentido, a falta de sentido, que é um terceiro pilar, que também a gente puxa ali um pouquinho do Sartre, que é a dificuldade de achar sentido na vida, a despeito da realidade universal da morte. Isso apareceria clinicamente como perda de sentido, questionamento do sentido da doença, do sofrimento, ou até do questionamento da fé, que também é algo muito comum da gente ver pessoas que foram religiosas a vida inteira e quando a chapa esquenta, de questionar isso, porque, como diz o meu mentor, o Henrique, treino é treino e jogo é jogo. Uma coisa é a gente aqui numa segunda-feira à noite, está falando sobre esse assunto, depois vai sair daqui, vai jantar, vai descansar, e outra coisa é você estar com um diagnóstico grave ou num leito de uma UTI encarando essa situação frente a frente. E aí é a situação limite que o Jaspers falou. A gente vai ser obrigado a rever isso, e muitas vezes coisas que davam sentido na nossa vida param de dar, ou a gente descobre sentidos também onde não via. E esse é uma das grandes jogadas de poder lidar com esse tipo de situação. E um quarto pilar que tem a ver com a questão das relações, e o Yalom coloca como isolamento, que seria o oposto dela, que é uma sensação de isolamento de parte de uma comunidade maior, seja a família, a igreja, a religião, a pátria, a nação, o partido, o time de futebol. Isso apareceria clinicamente como sensações de abandono pela comunidade ou por Deus e uma sensação de desconexão. E aí vamos para um autor um pouco mais recente e extremamente importante quando a gente vai pensar na terapêutica desse tipo de situação, que é o Viktor Frankl. O Frankl, ele é um psiquiatra e psicoterapeuta que passou por uma série de campos de concentração, porque era judeu na Segunda Guerra, e ele conta muitas dessas situações que ele vivenciou nos livros dele, e ele se dedicou muito longamente a entender por que alguns presos do campo de concentração sobreviviam e alguns não. E o que uma das reflexões que ele tem é de que as pessoas que sobreviviam, elas tinham um sentido naquela experiência. Elas conseguiam ver um sentido de por que elas estavam passando por aquilo e conseguiam vislumbrar um futuro a partir daí. E aquelas pessoas que não sobreviviam, as pessoas que não conseguiam dar sentido para aquela experiência. Isso muito brevemente. Ele criou uma linha de psicoterapia que é a logoterapia, e ele escreveu alguns livros. Em Busca do Sentido é o mais famoso dele, é um livro curtinho, super bom de ler. E ele coloca essas grandes questões
nessa proposta psicoterapêutica dele, que é a busca de sentido. E ele fala que não existe vida sem sentido, existe vida desconectada de seu sentido. E aí uma outra frase dele que nos remete ao Jaspers, que é: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, que é o tipo de situação limite que o Jaspers propõe. Então, a ideia do Viktor Frankl, em linhas gerais, frente a essa falta de sentido que essas situações limite, esses adoecimentos, questões complicadas da vida trazem, muitas vezes nosso senso de sentido da vida e do propósito é balançado e a gente é obrigado a se reconectar a gente é obrigado a dar conta daquilo, e é muito bom quando a gente consegue achar outras fontes de sentido da nossa vida. E ele fala que o sentido pode mudar ao longo da vida. É claro que o sentido da vida para uma criança é diferente para um adulto, de uma pessoa mais idosa, mais jovem, e dependendo de cada biografia e cada etapa da vida. Isso, quando a gente acompanha pessoas num processo de adoecimento, de terminalidade, a gente vê esse processo acontecendo. Como a sensação de sentido vai mudando ao longo do adoecer, e como é um trabalho nosso o tempo inteiro poder estar facilitando e apontando esses caminhos. É uma coisa muito pessoal. Eu não vou conseguir dar o meu sentido para alguém, terceirizar isso. O que eu consigo fazer é ajudar a pessoa a construir isso. E o livro do Frankl é importante, como a gente vai ver, porque ele baseia uma das psicoterapias que buscam tratar desse tema. E aí, voltando um pouco para, assim, a ideia brevemente foi a gente passar um pouco do que consiste esse conceito de sofrimento existencial de um ponto de vista é, da saúde, enfim, mais médico. Algumas ideias que ajudam a gente a pincelar esse tema que eu tentei trazer para vocês. E agora, eu acho que é um ponto que, para nós profissionais de saúde, é um ponto super importante, que é quais fronteiras que o sofrimento existencial tem com outras questões. E aí eu trago esse artigo do Breitbart, que é um psico-oncologista importante americano, que inclusive criou uma psicoterapia centrada no sentido, que busca lidar com esse tipo de situação de terminalidade, sofrimento existencial. E ele fez esse estudo muito interessante, que ele avaliou pacientes com câncer terminal, eh, em questão de sintomas depressivos e quadro depressivo, e um desejo de morte abreviado. Então, pessoas que queriam morrer antes, que a morte viesse logo, porque não estavam aguentando mais aquela situação. E ele, de forma muito interessante, ele observa que a chance de um paciente com depressão ter desejo de morte abreviada é 5 vezes maior do que a chance de um paciente sem depressão ter desejo de morte abreviada. Então, um paciente com quadro depressivo ativo, ele vai ter um desejo muito mais significativo de uma morte abreviada. E a gente consegue depreender várias coisas importantes a partir daí. Acho que quem trabalha na área de cuidados paliativos, imagina você fazer uma diretiva antecipada de vontade com um paciente deprimido que ele não está ligando muito para a vida. Você estabelecer um plano de cuidados, você compartilhar decisões, você ter determinados tipos de conversa com um paciente que está com a depressão clínica, né? Então, transtorno depressivo maior, pelo CID, DSM, não é totalmente confiável desse ponto de vista, porque vai ser uma pessoa que está com a própria cognição e a visão de mundo prejudicada por isso. Então, e aí o próximo estudo, que é muito interessante, ele trabalhou muito com pacientes com AIDS terminal na época que a AIDS começou, e ele também viu, complementando esse estudo anterior, que via que pacientes com quadro depressivo ativo tinham um desejo abreviado de morte bem maior do que os pacientes sem depressão. Ele vê nesse outro estudo que quando você trata a depressão desses pacientes, o desejo abreviado de morte volta a ficar equivalente ao de pacientes sem depressão. No caso de pacientes com AIDS avançado, claro que tem as suas peculiaridades, a gente pode levantar uma série de questões, mas eu trouxe esses dois estudos para tentar mostrar para vocês como é importante essa fronteira do sofrimento existencial com os quadros psiquiátricos. Então, a gente não vai conseguir avaliar adequadamente e também tratar ou ajudar a pessoa adequadamente de um sofrimento existencial quando tem um quadro depressivo ativo e a gente não está fazendo um tratamento para isso. Seja com medicação, seja com psicoterapia, seja com método, assim, modalidades não invasivas.
Isso, a questão do tratamento é um outro capítulo. O que eu acho importante é que a gente saiba que o sofrimento existencial faz essas fronteiras e quando a gente percebe que tem um sofrimento existencial mais significativo, é importante que a gente olhe para essas fronteiras e faça esse diagnóstico diferencial. Muitas vezes tem um quadro depressivo não tratado e a gente não vai conseguir tratar o sofrimento existencial adequadamente enquanto não tratar a depressão. Outros quadros psiquiátricos, enfim, clínicos que eu trouxe também, é a questão da ansiedade. Quando a ansiedade está muito elevada, ou tem um transtorno de ansiedade generalizada, também é muito difícil, muito mais difícil você conseguir delimitar o sofrimento existencial e tratar adequadamente. E quadros de delirium, que na prática muitas vezes é difícil diferenciar de quadros depressivos, os pacientes mais idosos, mas é algo importante da gente conseguir, se não tirar do caminho, pelo menos saber que está lá quando vai fazer uma abordagem. O paciente com delírio 1 vai ter uma capacidade atencional muito prejudicada. Ele não vai conseguir, muitas vezes, entrar tão profundamente no assunto, entender o que a gente está falando, conseguir concatenar as ideias. Isso sem falar em todos os outros diagnósticos psiquiátricos. Eu estou trazendo aqui alguns dos mais prevalentes e que a literatura traz como mais prevalentes, mas a gente poderia pensar em transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, por uso de substância. Então é importante a gente poder mapear isso para fazer uma avaliação e tratamento adequado do sofrimento existencial. Como mostrou o Breitbart, a gente não vai conseguir tratar isso adequadamente. Além dessas questões psiquiátricas, que eu nem vou entrar no mérito aqui, todas as questões clínicas. Então, dor, espineia, prurido, é, outros sintomas físicos que certamente também vão entrar no caminho. Tem uma frase, eu acho que eu não coloquei nessa aula do Dr. Ricardo Tavares, que ele coloca, foi uma entrevista que ele deu à Folha, alguma revista, e ele coloca, como é que a gente vai falar de sofrimento existencial numa pessoa que está urrando de dor? Então, é sempre importante que a gente pense nessas fronteiras e trate adequadamente dentro do possível. E muitas das situações que a gente já vê de sofrimento existencial refratário, a gente já de alguma forma controlou, ajudou bastante nesses outros domínios e a gente vai direcionar nossos esforços para um tratamento mais específico do sofrimento existencial, mas sabendo, tendo cumprido essas outras etapas e estando um olho no gato e um no peixe, digamos assim, com relação a essas outras questões clínicas e psiquiátricas que são de extrema importância. A gente não consegue considerar assim, avaliar propriamente o sofrimento existencial se a gente não tratar adequadamente a dor. Eu me lembro quando eu comecei a pós, como psiquiatra, a gente fica mais distante do tratamento agudo de dor, enfim, num cenário de pronto-socorro, emergência. Então a gente ia fazer as simulações e era uma das últimas coisas que eu avaliava era a dor. Eu sentava, conversava, perguntava, coisa que talvez um médico clínico avalie prontamente. Então, eu acho que é importante que a gente saiba um pouco nossos pontos cegos como profissionais. É, muitas vezes os médicos mais clínicos acabam deixando passar algumas questões psiquiátricas ou psicodinâmicas na avaliação, espirituais, talvez profissionais da área psi, aí eu me coloco também como psiquiatra, a gente deixa passar um pouco do aspecto físico. Então é importante que a gente saiba onde está nosso ponto cego para poder tratar adequadamente e ajudar adequadamente os pacientes que a gente vê. E então, acho que vimos um pouco dessas fronteiras do sofrimento existencial, e aí de ferramentas mais específicas para isso, a gente tem, e eu gosto muito desse gráfico que ele fala de abordagens generalistas, que tem a ver com a comunicação e presença compassiva, que isso qualquer profissional da saúde pode, deve fazer. Isso não precisa ser especialista para fazer isso. Isso já resolve uma grande parte dos problemas, poder, como a gente viu, a gente não vai dar essas respostas para ninguém como um remédio. A gente vai ajudar a pessoa e dar suporte para que ela consiga encontrar isso. Então, muitas vezes, tem uma boa comunicação e a presença compassiva está presente com a escuta ativa, muitas dessas coisas já vão começar a caminhar. Caso, muitas vezes, quando isso não se resolve, a gente precisa de terapias mais específicas, que ele chama de terapias de suporte, mas poderia ser, enfim, terapias psicodinâmicas, comportamentais, já um ferramental mais dos profissionais psi, e num nível mais específico ainda, psicoterapias específicas para esse tipo de situação, que são essas três, que eu vou passar bem por cima, que têm evidência de que funcionam para esse tipo de situação. Não que outras terapias não tenham evidência negativa,
mas essas três terapias têm evidência para esse tipo de situação de terminalidade, sofrimento existencial, enquanto outras terapias têm menos evidência. Essa terapia foi desenvolvida no Canadá, Calme. São sessões curtas, 3 a 6 sessões, até 45 minutos, feitas em 3 a 6 meses, e foco nessas 4 áreas: espiritualidade, senso de significado, manejo de sintomas e comunicação com os profissionais de saúde, mudanças nos relacionamentos interpessoais e futuro, esperança e mortalidade. É um modelo talvez o mais simples dos três, e eu acho mais desinteressante também. Tem o manual, acho que eu até deixei lá no Drive, se vocês quiserem ver. Eu me interesso, acho mais interessante as outras duas, que tem uma parentesco aí. A terapia da dignidade acho que é uma das mais conhecidas em quem trabalha nessa área, foi criada pelo Shoshinov no Canadá, médico canadense, e saiu a tradução do livro há 2 anos atrás, se eu não me engano, e o livro em inglês já existe há quase 20 anos. E nessa psicoterapia, ele, trabalhando com pacientes em cuidados paliativos, ele montou um modelo da dignidade, e um desses pontos desse modelo que ele criou é a questão da generatividade e legado. E aí, dentro disso, ele propôs essa psicoterapia que consiste em uma entrevista semi-estruturada, na qual você vai fazer essas perguntas para os pacientes, e ao longo de algumas entrevistas, depois de uma avaliação, enfim, uma entrevista até para explicar para o paciente como é que a psicoterapia funciona, você vai propor essas perguntas e gravar essas entrevistas e depois construir um texto com base nesse áudio e formalizar esse texto de uma forma mais literária e devolver isso para o paciente, normalmente na forma de um livreto, e o paciente vai poder escolher o que ele quer fazer com esse livreto, se ele quer dar para alguém da família, se ele quer tirar mais cópias, se ele quer guardar só para ele. E as perguntas, a gente vai ver que são parecidas com as perguntas da outra modalidade de psicoterapia, e vejam que não tem nenhuma resposta, que são todas perguntas, porque a ideia é justamente abrir e você poder estar ali com a pessoa e ajudar ela a chegar nas respostas dela. Então, uma das perguntas: conte-me sobre a sua história de vida, o que você se lembra com mais facilidade, as partes que você considera mais importantes, que momento da vida se sentiu mais vivo, o que você gostaria de compartilhar com a sua família para que eles lembrassem de você, quais atividades foram mais importantes na tua vida, que coisas você se orgulha, que coisas você gostaria de passar adiante para os teus entes queridos, quais são os teus sonhos e desejos para o futuro deles, o que você aprendeu sobre a vida que gostaria de passar para os outros, que conselho, palavras de orientação você gostaria de passar e para quem, e se você gostaria de dizer mais alguma coisa. Isso é feito de forma semi-estruturada ao longo de algumas entrevistas, não precisa ser nessa ordem, e a ideia é deixar o paciente falar e fazer essas perguntas disparadoras. A ideia não é ser uma terapia interpretativa, mas muito mais uma terapia de escuta e de registro disso e de devolução para o paciente. Então, olha que interessante, uma terapia que não se propõe tanto a interpretar ou de devolver questões, mas muito mais de ouvir e poder ir construindo isso junto, muito mais na escuta. Tem significados, tem resultados muito fortes na literatura, de melhora de sintomas depressivos, ansiosos, de desmoralização. Então, essa é a terapia da dignidade. Quem quiser saber mais também, compre o livro. Eu fiz o curso com a Ana Cotinda, que é uma médica excelente, que dá o curso de terapia da dignidade mais longo. Recomendo também que vocês procurem, um curso muito interessante. E por fim, até porque já está dando nosso tempo, a terapia centrada no sentido, que é uma terapia que o William Breitbart, que é esse psico-oncologista de Nova York, lá do Memorial, criou, e com quem o Shoshinov estudou. Então, o Shoshinov foi lá para Nova York estudar com ele, e muito do que a gente vai ver da terapia da dignidade veio da terapia centrada no sentido. E na primeira, são 8 sessões de terapia, e na primeira sessão, os pacientes que vão passar por essa psicoterapia recebem o livro do Frankl, Em Busca de Sentido, e vão lendo capítulo a capítulo até o final da psicoterapia. É baseado, tem uma base forte da logoterapia, e consiste de 7 ou 8 em sessões individuais ou em grupo, que procuram explorar algumas perguntas que a gente vai ver. E aí uma frase do próprio Breitbart, que ele fala que quando você olha para a morte, te relembra da sua responsabilidade de viver e que indica o seu caminho, que a morte existe para ensinar a gente quão preciosa a vida é, e que nos força a sempre caminhar no caminho de uma autenticidade a cada momento e a cada ato das nossas vidas. Então ele trabalha muito com esse tema, não só do legado,
mais da autenticidade, de como poder viver a própria vida, construindo o próprio sentido. E ele mesmo fala que a morte é como um GPS existencial. Quando a gente não sabe direito para onde ir, muitas vezes pensar na própria morte e na finitude ajuda a gente a perceber o que são prioridades e que caminhos da nossa vida que são mais importantes. E as perguntas, eu também não vou entrar aqui no mérito, vocês conseguem, tem o livro lá dele também no Drive, mas basicamente fontes históricas de sentido, o que já fez sentido na vida da pessoa, fontes atuais de sentido, então um legado do passado, e olhando para o futuro, principalmente para a questão do legado e o que fica. E de formas, e aí a quarta etapa, de formas de poder se reconectar com esse sentido. Então, ele fala muito do amor, da natureza, da arte, do humor. E na última sessão, é uma sessão mais voltada para o futuro. E aí, cada sessão dura entre 1 hora e 1 hora e meia, em grupo ou individual, onde essas perguntas são trabalhadas e levantadas. Então, acho interessante é, é, trazer um pouco dessas psicoterapias, porque por mais que a gente não faça na nossa prática 8 sessões, 7 sessões, são perguntas disparadoras que a gente pode usar e são estratégias que a gente também pode aproveitar na nossa prática do dia a dia para usar com os pacientes que a gente vê. Porque muito mais do que, de novo, do que dar o caminho, é poder abrir espaço para essas perguntas e ver o que vem. Claro, tem que se ter um mínimo de disponibilidade afetiva e de tempo para poder receber essas perguntas, essas respostas e trabalhar com elas. Mas a minha ideia aqui de trazer essas linhas de psicoterapia foi para dar um pouquinho de um ferramental do que a gente costuma usar nessas situações. E aí, aqui no final, acho que não é o tema da aula, até conversei com a Veri um pouco antes, mas também deixei lá na pasta alguns artigos sobre sedação paliativa em contexto de sofrimento existencial refratário. Não vai dar tempo da gente falar disso hoje, a gente pode falar em algum outro momento. As referências estão lá, mas, de novo, basicamente o que a literatura fala e esse artigo é muito interessante, que traz isso, que tem algumas etapas que a gente precisa cumprir para considerar a sedação paliativa como uma alternativa de tratamento para o sofrimento existencial refratário, que basicamente dizem respeito a medidas que a gente já toma para a sedação paliativa, alguns cuidados de tempo, de prognóstico, e principalmente de exclusão de síndromes psiquiátricas outras que podem estar contribuindo. Então é importante que você tenha em mente ou possa tratar quadros de depressão, ansiedade ou outros quadros psiquiátricos que podem estar influenciando. E aí, para terminar, estou correndo já, essa frase do Mário Quintana, esse poeminha que eu gosto muito, que ele diz: há uns que morrem antes, outros depois. O que há de mais raro em tal assunto é o defunto certo na hora exata. Então, até brincando um pouco com esse conceito que a gente usa em cuidados paliativos da ortotanásia, né, da morte correta, qual que é a hora certa? Ninguém sabe. Nunca vi história de quem morreu na hora certa. É igual relacionamento. Nunca vi história de relacionamento que terminou na hora certa. Ou demorou muito para terminar, ou terminou muito antes. Eu acho que isso nos coloca de joelhos frente a essa questão da finitude e com muita humildade para lidar com esse tema do sofrimento existencial. E muito importante a gente poder cuidar dos nossos para poder cuidar dos outros. Eu deixo aqui o QR Code para vocês verem a pastinha e aqui uma foto da nossa equipe querida Lívia, Henrique. Fico aberto aí a perguntas, enfim, colocações. Se quiserem discutir alguma coisa mais a fundo, nem sei se dá tempo, mas eu não tenho problema de horário. Espero ter contribuído aí um pouquinho com essas percepções de vocês. Vou até fechar Muito aqui a apresentação. bom, Luca. Obrigada pela aula. Que, Imagina. como você disse, é um tema muito complexo, né? Quando você chegou no slide de sedação paliativa, eu falei, nossa, são muitos, muitos pontos ainda para discutir, né? Mas. Opa! Ai, desculpa, Opa, tô aqui aqui. deu um erro na. Não, não, foi na minha tela, desculpa. É, mas acho que você conseguiu transmitir uma coisa que, a meu ver, é essencial, que é quanto é inevitável sentir algo, alguma coisa, que seja, qualquer coisa que seja, diante dessa indeterminação da vida, né? Então, isso é inevitável. E às vezes a gente não coloca isso na conta do cuidado na assistência, no cotidiano de um hospital, né? Então,
principalmente para equipes que não estão no seu dia a dia lidando sempre com pacientes em fim de vida, né? Enfim, isso às vezes sai da conta, né? De que isso é inevitável, e de que as pessoas, o sofrimento, hora ou outra, é inevitável, né? Ou outros afetos, inclusive, diante da morte, da finitude, né? E acho que lembrar disso e colocar esse tempo na conta é muito importante para que isso não saia da cena do cuidado mesmo, né? E aí, enfim, eu tenho algumas perguntas que posso fazer. Acho que eu vou primeiro abrir. O pessoal tem bastante gente aqui, já que dá para usar talvez uns poucos minutinhos, mas você falou Beleza que de o bola. horário não é uma Pode usar questão, uns né, 10 Veri? minutinhos ainda. Ah, sim. Sim, Por mim, tá tranquilo. vamos aproveitar, né, esse espaço que está cheio. Pessoal, se quiserem trazer questões, fiquem à vontade Luca, pelo queria te chat, pelo agradecer microfone. também. Foi muito boa a aula. Que bom. Super obrigada por aceitar o convite de novo. E já está convidado para Agradeço. vir de novo. A gente vai acertando o recorte, assim, porque é um tema super amplo e interessante, né? Aí a gente vai fazendo recortes, assim, do que talvez interesse mais, o que seja mais importante a cada momento. Né? E acho que, só para. Estava pensando aqui enquanto você foi falando, né? Essa semana eu tive um paciente que morreu e acho que foi uma das pessoas mais serenas, assim, frente à morte que eu já cuidei, né? Um senhor com. Ele internou para morrer, só que ele interna assim, era um ECOG 2, né? E ele piora durante a internação. Uma pessoa muito lúcida, assim, já tinha burocraticamente resolvido tudo. E na minha primeira conversa com ele, ele já falou, e falou na frente da esposa, dos filhos, ou seja, era algo que era conversado entre todos. E aí, numa das nossas conversas, eu brinco que eu tô de luto, porque ele morreu ontem, é um paciente que eu gostava muito de conversar, né? E uma das nossas conversas, ele me virou e falou assim, que ele foi buscar realmente, assim, sentido da vida, da espiritualidade. Ele foi buscando coisas, a partir do momento que ele tomou essa decisão, ele foi buscando coisas para, né, trazer esse aconchego e conforto. E aí ele falou assim, porque meus amigos, né, falam que... Aí a gente perguntava sobre ansiedade, preocupações, medos, né? E ele falou assim, é porque meus amigos acham que eu fico muito ansioso, e ele era zero ansioso, assim, né, na conversa. E eu perguntava se ele se sentia ansioso, ele falava que não. E aí que os amigos achavam que ele era muito preso à matéria, né? Eu pensei, você falou exatamente a frase que eu pensei. Obviamente eu não verbalizei para eles, eu falei assim, claro, porque seu amigo tá com a vida toda pela frente, né? Por isso que ele tá falando com esse desprendimento todo. Agora você que tá ali com o pé na morte, outro na vida, queria ver se ele tivesse seu lugar, se ia estar com essa calma, né? E de enfrentamento que nem ele tava, assim. Que é outro cenário, né? Na hora que você tá ali no vamos ver. E tinham sofrimentos? Claro que tinha, principalmente na hora que começou a chegar as últimas 48 horas de vida, né? Que aí o corpo não responde, era alguém que era muito independente. E é isso, assim, às vezes as pessoas vão ter sofrimentos, né? A gente não vai aliviar esses sofrimentos, né? E tá junto e escutar, né? E acho, Veri, também, acho que trazendo isso que você colocou, foi algo que eu acabei não colocando na aula, mas tem um conceito, o Henrique que me ensinou, de insuficiência existencial, que é isso, a gente nunca vai estar completo, nunca vai fazer tudo o que a gente quis fazer, nunca vai estar assim, ó, zerei a vida. Sempre vai ter algo em aberto. Eu acho que poder lidar Sim. com esse fato e com essa agonia que é isso, né? Faz parte do trabalho e eu acho que a gente poder, de alguma forma, estar com isso em algum grau trabalhado dentro da gente facilita muito o trabalho com pessoas que estão passando por essa situação, porque é claro que vai despertar na gente também coisas, né? É. Vou deixar aqui pro pessoal perguntar. Tá. Estão Tem aqui uma falando com pergunta você aqui. sempre. Tem uma pergunta da Patrícia sobre a diferença, se existe diferença entre o sofrimento existencial e o sofrimento espiritual, que a Cristina Puchalski fala bastante. O que eu já li, e aí eu também, Vitória, se tiver a contribuir, é que o sofrimento espiritual
é uma dimensão do sofrimento existencial. Eu entendo que tem uma área de sobreposição muito grande, na questão do sentido, da solidão, da conexão, mas que tem uma área de sobreposição grande, mas tem áreas independentes, porque muitas vezes a questão da espiritualidade, acho que é de que ponto de vista que a gente entende. Muitos dos temas são comuns, eu particularmente eu não gosto muito dessas categorias assim, é espiritual ou existencial, porque no final das contas o jeito de lidar vai ser assim parecido, vai ser muito adaptado para cada pessoa e a área de interface é muito grande, assim. Então posso falar o que que a literatura diz, talvez uma opinião mais pessoal minha, até aquela história, né, da dor total, que é uma bolinha dividida em quatro, né? Dependendo do paciente, às vezes é um pedacinho do sofrimento existencial muito físico, não é uma coisa assim apolínea, linear. E eu tenho a impressão que essa discussão do sofrimento existencial e sofrimento espiritual é uma questão mais de nomenclatura do que de prática. É, acho que não saberia dizer mais do que isso da parte técnica, assim. E eu fico me perguntando o quanto que responder essa pergunta vai ajudar a gente na prática, porque o que a gente vai tentar fazer tratando o sofrimento existencial ou o existencial é tentar achar que recursos que a gente pode usar para ajudar aquela pessoa com a linguagem dela e com os recursos que ela carrega em si, com a biografia dela. Se for espiritual, ótimo. Se for filosófico, ótimo também. É, mas não deixa de ser curioso que, por exemplo, o Breitbart é um ateu ferrenho, assim. Então a gente vê ali que não tem nada de Deus nas perguntas. Mas se você trocasse algumas das palavras por Deus, não faria tanta diferença assim na pergunta. Então eu ouvi recentemente essa história de que tem alguns profissionais da capelania que são ateus e que ajudam as pessoas muito mais com base numa coisa existencial do que religiosa, porque esses temas são muito sobrepostos, assim. Então, eu até me comprometo a quem fez a pergunta, a Patrícia, né, a pesquisar e mandar uma resposta mais decente, mas eu não sei o quanto que faz diferença na prática essa divisão, assim. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, Vitória ou Veri. Uma coisa que eu penso também é que a relação de cada um com a espiritualidade é muito diferente, né? E aí, como a espiritualidade integra aquela existência, digamos assim, né? Acho que cabe a cada profissional, a cada pessoa que cuida, digamos, desse sofrimento, escutar essa peculiaridade, né? Como aquela pessoa se relaciona com isso, de fato, né? Para além das categorias teóricas também, né? Porque ali na cena do cuidado, na escuta frente a frente com aquela pessoa, né? Você precisa poder entender se se a espiritualidade, por exemplo, é uma dimensão importante da vida daquela pessoa ou não, se ela nomeia assim, né? Para além das descrições teóricas, acho que como ela se refere, como ela entende, como ela nomeia, também tem uma importância, né? E aí, talvez, não sei, também estou pensando aqui, né? Mas talvez essa diferença não não seja o mais relevante ali na hora, né? Mas a nível teórico é uma pergunta bem interessante mesmo. Difícil, né? Temos mais uma pergunta. Iori, é assim que se pronuncia? Bom, Yuri, boa noite. Olá. Bem, é uma meio pergunta, meio. Tem uma parte prática da pergunta no final, mas o começo é mais um compartilhamento. É, e uma coisa, tudo bem, gente, eu sou neurologista, e uma coisa que a gente vê muito de sofrimento existencial, e acho que é uma das doenças que você mais tem esse sofrimento existencial prolongado, são as doenças degenerativas motoras. Então, esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, que aí o paciente vai perdendo força e aí cria um sofrimento quanto à sua própria existência. E é engraçado que existe uma pendulação entre o sofrimento existencial do médico e do paciente. Porque geralmente o paciente entra no sofrimento, aí ele consegue elaborar e às vezes ressignificar a vida dele dentro daquela experiência, e aí ele reavalia as diretivas antecipadas que ele tinha feito, e aí o médico entra em sofrimento existencial
pensando, não, mas será que ele quer mesmo viver desse jeito? Mas ele tá acamado, será que faz sentido? E aí vira um ciclo vicioso. E é importante os dois terem um acompanhamento psicológico. E uma coisa que eu também queria saber a experiência de vocês com, e é bem prático, consideração intermitente para sofrimento existencial. Porque, às vezes, foi muito claro que tipo, eu peguei uma paciente recente agora, que teve um trauma, uma coisa aguda, e ela realmente está tendo uma perda de funcionalidade por causa disso, mas está com traqueostomia, tipo, estava com traqueostomia, tirou a traqueostomia, não tolerou, colocou traqueostomia de novo, e agora está num sofrimento existencial absurdo, porque essa troca de traqueostomia não teve tempo para ser bem explicada. E aí ela está num sofrimento existencial absurdo, assim, muito difícil de controlar. Vocês tiveram alguma experiência com sedação intermitente nesse sentido? Eu sei que o Nathan Cherney, ele fala um pouquinho de sedação para sofrimento existencial. Sim. Obrigado, Iori, pelas colocações, pela pergunta. O Iori é nosso neurologista paliativista, uma espécie rara também. Estão vendo um Pokémon raro aqui. E acho que comentando, Iori, a tua pergunta, acho que esse ponto primeiro que você trouxe mostra o quanto é importante que a gente esteja em dia totalmente a gente nunca vai estar, mas pelo menos em parte, com o nosso próprio sofrimento existencial, porque esse tipo de situação é muito comum, né? A gente, acho que lidando com isso, nossa, se eu fosse essa pessoa, se eu estivesse no lugar dela, eu não ia. Pro bem e pro mal não é você. E eu acho que essa também questão da empatia é absolutamente necessária, é fundamental para poder fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo tem seus limites. Tanto no lado, eu acho que da dos transtornos psiquiátricos, que às vezes a via da empatia não é. Você tem que usar ela junto com outras vias de entendimento para poder avaliar propriamente uma pessoa. Quanto eu acho que nessas situações é, em que a gente é colocado em prova um pouco dos nossos valores e ter esse cuidado para não deixar isso vazar na avaliação e vazar para o paciente que a gente está vendo. É, E acho que por isso, em algum grau, é importante estar em dia com o próprio sofrimento existencial. Tem até um termo psicanalítico que se chama colusão, que é do Ferenczi, e ele coloca que quando conflitos inconscientes do analista se constelam com conflitos inconscientes do paciente. Então, é aquele paciente que você às vezes, enfim, tem alguma coisa incomodando, você não quer muito pensar naquilo, você vai e encontra a pessoa que está com aquele mesmo problema, muito parecido, e de alguma forma te cutuca ali naquele ponto. Ou aquele paciente que moribundo, que está muito mal e que tem aqueles profissionais que não querem entrar no quarto, não querem ter que lidar com aquilo, porque de alguma forma vai despertar aquilo neles também. Então eu sinto que às vezes lidar com essas situações muito limítrofes e que desafiam muito nossa empatia, e eu acho que nosso senso de eu, assim, toco muito nesse ponto da gente poder se olhar com esse cuidado para não evitar algumas sensações que esse tipo de situação desperta na gente, da gente não evitar a situação em si, mas de poder estar ali sabendo dos nossos limites e como é que a gente vai lidar. Então acho que essa coisa que você falou é muito interessante. Eu não tinha nunca parado para pensar nisso, mas realmente é interessante. Eu acho que com relação à sedação intermitente, posso falar um pouco, acho que a Veri e a Vitória teriam até mais a acrescentar, que estão mais lidando com no dia a dia com esse tipo de situação. Sim, a gente usa. é, Acho que principalmente quando tem uma correlação que o paciente às vezes entra num sofrimento tão intenso que ele não consegue dormir, por exemplo. A sedação intermitente entra neste contexto, principalmente quando o paciente começa a ficar muito ansioso, e aí a gente fazer ele dormir à noite, às vezes ajuda ele a conseguir elaborar um pouco mais as coisas. Não, não são todos os pacientes que vão responder, é isso, assim, o que eu vejo na prática é quando tem algum grau de ansiedade junto, não só um esvaziamento de sentido da vida, sabe?
Eu já tive paciente que eu fiz um reset, assim, sabe? Tipo, sedei o paciente 2 dias, dei uma resetada e ele acordou melhor. Mas isso para poucos pacientes funciona. E tem também essa questão, né, de o que significa a refratariedade, né, o difícil manejo, às vezes, por exemplo, tá tentando fazer aderir a um tratamento psicológico, enfim, tá internado no hospital, tem um profissional que está acompanhando. De repente, uma simples troca de profissional por uma questão de vínculo transferencial que acontece, de repente isso tem algum efeito, né? Então, não banalizando, né, a intensidade do sofrimento, mas esse termo refratário, esse termo que não responde, isso também é muito delicado, assim, né? Então, a depender de cada caso, algumas estratégias como essa, que podem parecer muito simples, podem ter alguns efeitos, né? Então, o que foi pensado ali em equipe? Acho que por isso é a importância de uma equipe que pensa junto, né? Para sair dessa angústia de presenciar um sofrimento, né? E nem entrando no mérito da sedação em si, mas acho que esse é um ponto que não pode ficar esquecido, né? Para discutir essas alternativas. É aquela velha pergunta, né? Tô querendo dar o Rivotril pro paciente ou para mim, né? Eu acho que é um pouco da sedação muitas vezes traz esse debate, esse dilema, assim. Obrigado, gente. Obrigado pela pergunta, Yuri. E volta naquilo, né? Assim, a gente né, nem sempre vai aliviar o sofrimento de todo mundo, né? Muitas pessoas vão morrer com o sofrimento. E é isso, né? Acho que a gente tem que saber lidar com a nossa impotência também, de que a gente não vai conseguir aliviar o sofrimento de todo mundo. Lidemos com nossas insuficiências existenciais, né? É isso. Gente, vamos, já são 9h20. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Com essa frase ótima, né? Uma boa, Sim. boa frase para um corte. Encerramento. Obrigado pelo convite, Veri e Vitória. Precisando, avisem. Um prazer sempre. Obrigado a todo Muito mundo. Obrigada, pessoal, obrigada. também, né? Uhum. Aqui, Pelas firme e forte numa contribuições segunda também. noite. Uhum. Muito E a gente obrigada, volta mês pessoal. que vem. Então, segunda semana de março, gente. Bom Obrigada. descanso para todo mundo. E a gente tem a lista de presença no chat para quem não preencheu, quiser ser avisado das próximas, tá? Tá ali em cima. Vou até mandar de novo, caso tenha algum interessado. Tá bom. Obrigada, gente.